Como desativar um arquétipo e quais são os efeitos ao contrário daquilo que você estava esperando? Vamos falar sobre isso? Primeiramente, convido a você a se inscrever aqui no meu canal e meter o dedo aí no like para poder ajudar o canal e o YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo aqui. E assim trarei mais conteúdo sobre arquétipo, sobre positividade, sobre tarô. Vamos comigo? Se inscreva aí. Bom, gente, antes de mais nada, vamos conversar tomando um cafezinho, purinho. Como é que eu desativo? Eu quero desativo um arquétipo. Primeiramente, eu vou contar para vocês a minha experiência do que aconteceu quando eu coloquei um certo arquétipo na minha vida essa semana que passou. E a gente, quando ativa um arquétipo, a gente começa a sentir a energia daquele arquétipo, tá? Não que o arquétipo seja horrível, deixa eu centralizar vocês aqui. Não que aquele arquétipo seja um arquétipo horrível para você. Não é isso. É que você tem que lidar com o seu outro lado sombra. Que a gente, como eu falei no vídeo passado, há 2 dias atrás, o vídeo que eu coloquei aqui, como ativar um arquétipo, eu falei para vocês que nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Qual o lado que a gente alimenta mais? Eu alimento mais o lado luz. Só que, se você estiver passando por alguma transição na sua vida aí de mudanças, ou alguma coisa está acontecendo que está tirando um pouco a sua paz, ou algo do tipo, ou você está esperando algo mudar, alguma coisa assim, acaba que o lado sombra do arquétipo pode vir a interferir nessa sua energia. Então você tem que estar ativando conscientemente, né? Eu mesma fiz isso, ativei consciente, porém, o meu lado sombra, ele estava gritando por conta de algumas coisinhas aí que eu estava um pouquinho chateada. E esse arquétipo, ele gritou no dia de ontem. Eu tive que desativar ele rápido. E por coincidência, né? Nada é coincidência, né, gente? É obra e nem obra do acaso. E sim, é coisas que a gente tem que realmente passar, não é mesmo? E até mesmo para poder trazer experiência aqui para vocês. No vídeo passado, eu tinha falado para vocês que eu ia vir aqui com esse vídeo para desativar, para ensinar como eu desativo os arquétipos. Né, quando a gente não quer mais aquela energia não tá fazendo bem, então vamos lá desativar para ativar outro, e assim vai. E coincidiu que o arquétipo que eu coloquei semana passada, lembra que eu falei que eu ativei 7 arquétipos? Então, só que no meio daqueles arquétipos, teve 3 arquétipos lá, que eu falei, eu não sei não, mas esses 3 arquétipos eu tenho que lidar bastante com o meu lado sombra, por conta do meu lado sombra. Porém, desses 3, eu acabei que desativei ontem 3. Desses 7, eu desativei 3, só que daí eu já coloquei 2, para poder dar uma equilibrada na minha energia. Coloquei 2 lá. Aí, o que acontece? Mas esses 3 que eu desativei ontem, gente, um deles, quando eu olhava, gritava comigo. Sabe aquele coisa? Falei assim, é esse que me deu esse problema no dia de hoje. Aí foi, gente do céu. E eu tinha publicado desses 3 arquétipos que eu não tava sentindo bem deles ativado ali, desses 3, esse que realmente gritava ali dentro de mim, sabe, minha centelha divina falando, é esse daqui que causou isso daí. E eu tinha publicado ele em uma plataforma minha. Aí eu corri lá e tirei, apaguei. Falei, deixa eu apagar aqui. Fiz isso depois que eu caí em consciência e falei assim, do que estava acontecendo, daquilo que aconteceu no dia de ontem, né? Bom, vocês não devem estar entendendo muito bem, mas vamos lá, vou tentar explicar sem falar o que foi que aconteceu. Ontem, eu ativei semana passada
nesses 7 arquétipos, não vou falar quais são os outros, mas esse um que eu senti muito mal no dia de ontem, eu vi que o que estava me atrapalhando era esse, que é o arquétipo da onça. O arquétipo da onça, gente, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Só que, porém, tem um lado um pouco agressivo. A onça, ela traz esse lado um pouco agressivo. Ela é ágil, ela é rápida, ela é forte. Isso tudo é maravilhoso pra gente, né, gente? Só que ela tem esse lado um pouco agressivo. E eu estava passando ali por uma fase ali, essa semana, né? E tava me incomodando, né? Da minha vida pessoal. E aí essa coisa estava me incomodando. Aí esse lado da sombra da onça gritou dentro de mim. E acabei que extrapolando numa área aí da minha vida, acabei que extrapolando, falei coisas que eu não deveria ter falado, fiz coisas que eu não deveria ter feito, mas na hora que você tá irado, você acaba aqui fazendo. Só que eu sou uma pessoa muito controlada, sabe? E eu procuro sempre manter o meu controle. Gente, por mais que eu sou terapeuta, também não sou 24 horas ali zen, não. Tenho o meu lado, sou humana, né? Não sou de ferro. E aí eu sempre tento me manter no controle, tento, se é na parte do trabalho, tento ver o que tá dando de errado, se é na parte pessoal, eu tento ver, se é a parte com família, tento resolver da melhor forma possível, com harmonia. Só que ontem, ai, gente do céu, ontem foi, na hora que, assim que eu fiz, que eu tive esse lado meu, sabe, aguçando dentro de mim, esse lado meu, esse lado meu warba, que nem a onça brava, agitada e brava, nervosa com aquela situação. Assim que eu fiz, eu tive essa atitude e também falei coisas que eu não deveria, e eu na hora me arrependi. Só que a gente tem esse ladinho, né, meio que me mantive ali, mas eu percebi que eu fiz alguma coisa de errada, que não vem de mim, não sou eu, não é essa Kelly não faz isso. Aí eu falei, e na hora veio a onça na minha mente. Falei, gente, foi a onça. Aí eu peguei, o que eu fiz? Fui lá, aí quando foi já de noitinho, eu falei, vou desativar e porque eu quero amanhecer com a minha energia voltada e até melhor. Por isso que eu ativei mais 2 arquétipos para equilibrar ele no meio daqueles 7, tirei 3. E aí eu fui e coloquei mais 2, depois que eu tirei esses 3, tá? Os outros 2 não vou falar agora, só se achar necessidade. Mas o principal era a onça, que é o que eu tava sentindo, que foi que mexeu no dia de ontem, e acabou que eu cometi. Falei coisa e acabei tendo uma ação, tive uma atitude nada legal. Só que já, né, a gente já pede perdão pro universo e falou pá. E pede perdão pra pessoas que você ama, que você gosta. Ai, gente, que não comete isso, gente, isso não pode acontecer. Porém, aconteceu, como eu falei pra vocês, não sou de ferro, sou ser humano, mas quando não é nada grave, assim, sabe, gente, que foge do nosso caráter, a gente pode voltar atrás, sim, e aprender a pedir perdão. Um ato de sabedoria, tá bom? E foi o que eu fiz. E eu vi meu erro, né? Só que também eu vi o que foi que cometeu eu fazer isso. Essa onça maravilhosa, linda, pior que ela é linda, né? Mas eu vou trabalhar ainda com esse lado aí e um dia eu volto com ela. Enfim, aí o que foi que eu fiz? Fui lá e desativei. Agora vamos pro principal desse vídeo, que é como desativar o arquétipo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui algo que, vamos supor aqui, que seja isso aqui, meu celular. Eu vou pegar da mesma forma que eu ativei, que eu ensinei vocês a ativar, é a mesma forma para desativar. É o que eu faço e super dá certo, e eu já fico no outro dia, ou depois de 2 dias,
com a energia boa. Graças a Deus, minha energia, ó, voltou leve. Eu pego o meu celular, que é onde eu coloco os arquétipos, né? Que eu coloco na página inicial, sabe? Do celular, papel de parede. Na tela de bloqueio, logicamente, que está o meu amor. Mas naquela tela de descanso, lá, aí, gente, eu pego o meu celular, que lá na tela lá de descanso, e vou olhar para aquele arquétipo, no caso foi da onça, né? Que eu desativei ontem, que eu achei que esse arquétipo mexeu comigo. E vou falar, eu falo exatamente assim. Eu olho uns minutinhos para ele e falo assim. Porque aqui, a gente quando tá olhando, gente, profundamente, a gente está conectando com aquela energia, tá? Eu, Kelly, desativo agora o arquétipo da onça. Repito 3 vezes. Eu, Kelly, desativo agora o arquétipo da onça. Eu, Kelly, desativo agora o arquétipo da onça. Desativado, desativado, desativado. E ali eu já pego e apago aquela imagem, tá bom, gente? É assim que eu faço. Vou lá e apago a imagem. Eu apaguei a imagem da tela que tava lá os sets, né, juntos, né? Eu fui lá no meu editor, onde eu edito meus arquétipos, fui lá e tirei a imagem da onça e fui lá e coloquei um outro arquétipo, né? Coloquei, mas eu mudei, tirei 3, que os outros 2 também para mim agora no momento eu vi que ele não fazia sentido, aqueles 3, o da onça porque deu isso e os outros 2 porque não fazia sentido. O restante eu deixei porque fazia total sentido pelo que eu quero para minha vida, a mudança que eu quero para minha vida. Aí, como eu tirei 3, eu falei, eu vou colocar mais 2, que fazia total sentido pra minha vida, e eu tenho certeza que eu vou vir falar pra vocês quais são e o que era que eu estava esperando com esses arquétipos, tá bom? E então, aí foi isso que eu fiz, tirei lá no editor, coloquei os outros bonitinho, voltei a imagem lá pro meu... Coloquei a imagem novamente, troquei, né? Coloquei a imagem novamente na tela do meu celular. E fui lá também numa outra plataforma que eu tinha colocado o arquétipo da onça, né? Eu tinha publicado esse arquétipo. Achei tão linda a imagem que eu coloquei que eu fui lá e tirei. Por quê? Porque é justamente para mim não ficar olhando, porque eu acabei de desativar. Então eu não quero ter essa energia novamente. Aí eu fui lá e tirei de lá, apaguei, excluí. Então é assim, meus amores, que eu faço para desativar, tá bom? E quando você sente alguma coisa, e ainda que eu fui rápida, sabe, gente? Porque poderia ter sido pior o dia de ontem, poderia ter sido pior, quase foi, mas não foi, né? Porque eu tenho certeza que Deus é maravilhoso e o mundo espiritual, a nossa energia, né? O qual rege sobre nós, e a gente também tem que olhar para os nossos erros, temos que olhar para aquilo que está atrapalhando. O que é que atrapalhou? Por que atrapalhou? Por que eu fiz isso? Isso veio de mim? O que foi que atrapalhou? É que nem inveja, né, gente? Quando alguém tem inveja da gente, por mais que a gente tá ali, ó, 100% zen ali, nunca tá, né? Zen ali, nunca tá 100%, né? Às vezes aquela energia acaba que nos atingindo, não é mesmo? Quando as pessoas vê muito brilho no outro, na outra, a gente acaba atraindo essas energias. Por isso que é bom estar sempre colocando os arquétipos para poder sair essas energias de inveja, essas energias ao contrário, porque por muitas vezes não é coisas que a gente gostaria de ter feito, mas a gente acaba fazendo, não é? E o bom é quando você também reconhece aonde você errou, que pode ser mudado. Uma coisa eu vou falar para vocês e leva para a vida. Todo amanhecer sempre tenta ser uma pessoa melhor do que você foi no dia anterior. E se você puder fazer algo melhor do que você fez, as suas atitudes boas, então dobra isso e faça melhor, cada vez melhor, melhor, melhor. E os arquétipos, eles estão aqui para isso, para nos ajudar a melhorar cada vez mais, em todos os sentidos da nossa vida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e mete o dedo no like. Beijo.